So now you present Tropical Water Research Alliance, an international partnership to facilitate research, collaboration, and strengthen links with public authorities, industry and civil society. Professor José Francisco apresentará em português. Então, seja bem-vindo, professor José Francisco. Bom dia. É um prazer estar presente aqui no FAUBAI. É uma grande oportunidade para mim e para o Stuart. Good morning, everybody. It's a pleasure to be here. It's a great opportunity for us to show our initiative between Brazil and Australia. I will talk in Portuguese now. Essa é uma interação muito intensa entre Brasil e Austrália. A gente tem conseguido desenvolver uma série de ações e é isso que a gente vai apresentar hoje para vocês. O conceito da Aliança Tropical ele foi proposto inicialmente em 2013 por duas agências australianas, Austraid, e essa iniciativa da Austrália produziu um memorando entre o governo de Queensland e de Minas Gerais. E eles desenvolveram, em função da grande seca do milênio na Austrália, a água como uma prioridade para o país no desenvolvimento de ciência e tecnologia e inovação. E essa experiência da Austrália no manejo da água e as lições aprendidas por essa seca permitiu com que eles desenvolvessem uma série de ações e iniciativas e viram que o Brasil tinha uma similaridade climática, como áreas áridas, subtropicais, tropicais, e resolveram colocar dentro dessa aliança tropical o Brasil como uma prioridade, principalmente focando na questão de desenvolvimento de pesquisa e dando suporte no treinamento de gestores ligados à água. E, a partir daí, em 2015, numa delegação da TAQ e da Austraid, duas agências australianas, eles trouxeram pesquisadores para prospectar parcerias e fizeram mais de 30 reuniões entre indústria, governo e universidades. E, no mesmo ano, a Austraid produziu um workshop para que pudesse amplificar esse entendimento. A partir daí, o professor Stuart, que estava liderando essa missão e esse grupo, e em função das conversas que ele teve no Brasil, ele resolveu colocar essa missão em minhas mãos e nós começamos a desenvolver uma série de acordos do lado australiano, do lado brasileiro. Então, por exemplo, produzimos acordos de colaboração para a Aliança Tropical, já reconhecendo ela com a Universidade de Brasília, com a USP, com a Universidade do Paraná. Houveram uma série de estudantes que começaram a fazer o seu doutorado sanduíche na Austrália em função dessa iniciativa de prospectar parceiros no Brasil. E nós começamos a desenvolver uma série de ações ligadas a ações governamentais, como a Agência Nacional de Água e a participação dos australianos em eventos no Brasil para que pudesse amplificar isso. Então, em 2018, o CNPq, já junto com a TAQ, produziram um workshop no CNPq, trazendo uma série de NCTs e a Aliança Tropical também envolvida nessa perspectiva. E, a partir dali, no mesmo mês, tinha o Fórum Mundial da Água aqui em Brasília, que permitiu a ampliação e a consolidação de todas essas iniciativas. E aí, em reuniões já na Universidade de Brasília, o CNPq e a FAPDF, ficou acordado que iria aportar recursos a essas agências brasileiras no lado brasileiro para que pudesse desenvolver
um grupo de pesquisadores ligados dentro dessa perspectiva de uma aliança tropical para a água. E aí começa a nascer, em 2018, a Aliança Tropical de Pesquisa da Água. E foram desenvolvidos, no ano de 2019, workshops juntando agentes governamentais, pesquisadores, o terceiro setor. Isso ocorreu em Brasília, Curitiba e Florianópolis, para que pudesse ir consolidando essa organização dentro do nosso país. E aí nasce, de fato, a Aliança Tropical. Em dezembro de 2020, foi feita a primeira missão oficial da Aliança Tropical de Pesquisa da Água, né? Na verdade, em dezembro de 2019, está aqui um pouco diferente, e já em 2019 também o primeiro aluno, estudante ligado à Aliança Tropical, já com verba do CapSprint, foi para desenvolver o seu doutorado de sanduíche. Este estudante, ou esta estudante, ela foi premiada como o melhor trabalho de ciência e tecnologia do Distrito Federal em dezembro de 2021. Então, as pesquisas começaram a ser desenvolvidas. É notório que todo brasileiro, quando publica com o estrangeiro, ele aumenta o índice de citação, ele aumenta a qualificação dos seus trabalhos, e, no caso com os australianos, isso pode amplificar o índice de impacto de um trabalho de um brasileiro cerca de 4 vezes. Em que contexto, então, nasce a aliança? A aliança ela nasce dentro de múltiplos estressores, poluições, fragmentações de hábitats, perda de diversidade, e esses estressores têm feito com que os nossos ecossistemas percam serviços ambientais. Associado a esse cenário, a gente tem percebido que os países da região do hemisfério sul, que eram, em geral, os países mais atrasados economicamente, têm se desenvolvido, mas têm tido poucos recursos para a proteção da água continental, da água doce. Então, esse é um cenário muito perigoso para as regiões tropicais e que também há uma ausência de informação ou de qualificação dessa informação ou de organização dessa informação em bancos de dados acessíveis de forma global sobre as águas doces. Então, nós estamos destruindo, nós estamos explorando, por outro lado, nós não estamos fazendo com que essa informação dos ecossistemas elas tenham ampla divulgação e ampla capacidade de produção de modelos matemáticos que permitam prever as consequências para o futuro. E, em cima disso, muitas políticas e muitas decisões são tomadas de forma política e sem bases nas evidências científicas, e a gente tem aprendido isso duramente, sobretudo com a questão da Covid. É um grande exemplo, mas isso se espalha para todas as áreas do conhecimento, e, no caso das questões ambientais, isso fica muito evidente. Então, uma organização que nasce com essas perspectivas traz no seu background uma relevância e uma preocupação muito grande de amplificar os estudos e as ações. Então, o objetivo da Aliança é produzir e disseminar o conhecimento, sintetizar informações científicas que possam ser utilizadas pela sociedade de uma maneira geral e pelos tomadores de decisão, criar papers de opinião, pesquisas básicas que possam dar suporte e aplicar projetos, por exemplo, de restauração de zonas marginais das nossas bacias hidrográficas. A partir daí, produzir evidências que possam dar recomendações aos tomadores de decisão, estabelecer uma cooperação. O Brasil e a Austrália se juntam nessa força, mas
eles não deixam de pensar numa colaboração do hemisfério sul, sul-sul, levando em consideração a América Latina, a África e outros países da Oceania. Então, a nossa perspectiva é consolidar essa parceria entre Brasil e Austrália, desenvolver protocolos muito claros e, a partir daí, compartilhar essas questões com os outros colegas dos países do hemisfério sul e propor soluções reais para os problemas ambientais. Então, uma questão que é sempre muito crítica para a academia é que nós voltamos os nossos trabalhos para nós mesmos e muitas vezes esquecemos de que a sociedade que move e que investe recurso no meio acadêmico precisa e necessita de soluções reais para os seus problemas. E um outro problema que nós temos e estamos tentando ajudar na solução é o que fazer com os estudantes que nós formamos, sobretudo nos pós-graduandos, que estão sendo altamente qualificados. O Brasil gasta cerca de R$1 milhão na formação de um doutor, e se nós fizermos uma conta simples, R$1 milhão, a gente forma cerca de 20 mil doutores e aplicarmos o índice de desemprego, a gente tem aí de 2 a 2.500 doutores desempregados por ano. E se nós multiplicarmos esse 1 milhão, dá mais de 2 bilhões de reais que o Brasil perde com o desemprego de doutores. Então, isso é uma questão muito séria e sem colocar nessa conta os estudantes de mestrado. Então, a gente tem um foco muito grande nessa possibilidade de abrir oportunidades de emprego. Para que a gente tivesse uma organização muito clara e uma organização de pesquisadores, a gente desenhou 8 linhas chaves ou desafios temáticos. Em verde são as nossas linhas diretas, no balanço da necessidade de água entre o homem e a natureza, avaliar os efeitos da fragmentação e da restauração da conectividade das bacias hidrográficas, criar um plano de avaliação e conservação da biodiversidade, identificar a influência do uso da terra sobre os ecossistemas aquáticos e segurança hídrica. E 3 temas transversais: estabelecer uma relação muito clara entre a sociedade entre a dimensão social e cultural da água, entre a academia e a sociedade e os tomadores de decisão, criar protocolos que possam avaliar de forma integrada entre Brasil e Austrália os nossos ecossistemas e criar um programa de monitoramento e de informação para a sociedade e aos tomadores de decisão. E, por último, modelos preditivos para que a gente possa planejar melhor as ações no futuro. Os princípios da aliança também são muito claros. A gente considera a bacia hidrográfica como uma biblioteca da vida nesses países, e ela não só é uma biblioteca da vida, da biodiversidade, como também conta a história de um povo. Só pegar aqui, no nosso caso, para os brasileiros, a bacia do Rio São Francisco conta a história do povo nordestino. Então, esse objeto é muito importante e ele norteia os nossos estudos. Mas não são só esses princípios. O nosso trabalho sempre será de compartilhar experiências, recursos financeiros, informação. Não é negociável os princípios éticos, respeitar as decisões coletivas e que é melhor para a melhor decisão é a melhor para a maioria. Melhorar as relações interpessoais com generosidade e atenção às necessidades da água, o cuidado e eficiência com os usos dos recursos públicos e privados, compartilhar e integrar e melhorar a acessibilidade de bancos de dados e integrar uma série de regiões do Brasil e da Austrália, e por que não dizer do Hemisfério Sul, compartilhando
os êxitos e os erros entre todos os parceiros. Portanto, o nosso objetivo da Aliança Tropical de Pesquisa da Água, TWRA, é desenvolver tecnologias e metodologias ambientais para dar suporte e treinamento a estudantes e profissionais que possam integrar um manejo sustentável dos ecossistemas tropicais e mitigar os efeitos da degradação ambiental. Assim nasceu a Aliança, oficialmente, é uma organização social hoje, que é presidida por mim no Brasil e coordenada pelo professor Stuart Bunn, em 6 de outubro de 2020. Aqui a coordenação e os estados. No Brasil, nós estamos em 12 estados, que nós chamamos de sedes regionais, e nós temos 6 sedes em negociação, totalizando 18 estados em que a Aliança está presente, com 224 pesquisadores e 107 instituições e aproximadamente 38 programas de pós-graduação. Nós estamos organizados numa estrutura bottom-up. Nós já temos 15 minutos, tá bom? Perfeito. Numa estrutura bottom-up, em que começa nas sedes regionais, uma secretaria, uma presidência, vice-presidência e um diretor financeiro. Temos 5 gerências de cursos, webinários e relações sociais, publicação e editoração, relações internacionais, pesquisa e inovação e projetos, e algumas secretarias de suporte, como a Secretaria-Geral, a Comunicação, o site Network. E aí eu finalizo com algumas iniciativas de ações de uma organização que tem um pouco mais de um ano, né? Nós temos um projeto de cooperação internacional financiado pelo CNPq, o que está permitindo a amplificação das nossas ações, e junto com o CONFAP estamos amplificando isso na perspectiva de que as sedes regionais recebam um suporte baseado nesse projeto para os pesquisadores de cada uma das regionais. Temos também um COALA com a Universidade de Vitória, para intensificar a nossa interação. Então, temos recursos sendo prospectados tanto no Brasil quanto na Austrália para essa iniciativa, e nós imaginávamos que a nossa interação com os setores públicos e privados fosse levar mais tempo. Nós temos o domínio, como somos pesquisadores dos meios de financiamento de ciência e tecnologia, mas o Ministério do Desenvolvimento Regional produziu 2 editais até o momento, um no início do ano passado e um no início desse ano, prospectando organizações sociais que pudessem trazer projetos de solução e interesse do Ministério do Desenvolvimento Regional. Nós fomos selecionados na primeira chamada, nesse projeto chamado Desenvolvimento Sustentável e Conservação da Biodiversidade na Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, como área demonstrativa. Esse projeto ficou entre os 26 selecionados do Ministério do Desenvolvimento Regional, e foi os 4 primeiros a receber recursos, sendo que com o maior valor, cujo patrocínio é do Banco Itaú, no valor de R$2 milhões por 2 anos. E esse projeto tem permitido a gente integrar o meio produtivo. Nós temos uma das atividades que é a utilização do gado na mitigação do efeito das braquiárias. Então, o gado vai e come as braquiárias, e as braquiárias são um problema para as áreas de restauração. Então, eles controlam a braquiária, então tem a engorda do gado e o desenvolvimento da restauração em áreas de fazenda. Isso é um dos carros-chefes desse projeto, em que permite, então, a associação do desenvolvimento de ciência e de conservação com o meio produtivo. Então, são algumas ações que a gente já tem atuando, e temos outras em processo de ou prospecção de parceiros ou aguardando resultados.
essa era o que a gente gostaria de apresentar hoje para vocês. Estamos à disposição para perguntas, questionamentos, e aqui o nosso endereço, caso alguém queira entrar em contato conosco, e que é sempre um prazer, e vale a pena dizer que a Aliança Tropical de Pesquisa da Água é uma organização permeável e estamos aptos a receber qualquer profissional de qualquer área, com qualquer conhecimento, é sempre muito bem-vindo. Obrigado pela atenção de todos e um bom dia. Obrigada, Zé Francisco, pela sua apresentação. Eu gostaria de destacar que